cenário novo aqui, né? Graças a Deus tive a oportunidade de montar meu primeiro cenário. Vamos ver como é que vai estar daqui 5 anos, 10 anos. Mas algo que eu acho bacana aqui é que eu pude colocar alguns dos livros que eu já li. São um total de 7 livros, todos eles muito bons. E eu quero que você entenda que leitura não é para você simplesmente ler, mas para você entender, melhora seu intelecto. Todos esses livros aqui, eles me deram algum insight que eu levei para a minha vida e mudei de alguma forma, né? Eu não gostava de ler, eu não gostava de pegar e ficar folheando, folheando, folheando. Até me dei desculpa de que se eu tivesse um Kindle, eu leria. Comprei um Kindle, não li. E eu ficava me achando muito inteligente, olha essa soberba. Ficava me achando demais, que eu já sabia o que aquele livro estava falando. E numa conversa com um pastor, o meu pastor, ele disse o seguinte: olha, se você tiver um único insight que te faça refletir, valeu a pena a leitura. Então muda o espírito de leitura. Não vai lendo com soberba, achando que você já sabe, que você entende. Mas vai com o espírito de humildade para poder aprender o que aquele cara que escreveu ali quer que você saiba. E eu vou começar aqui com livros de investimento. Eu sou gerente de relacionamento, tenho certificações Ambima, sou formado em TI, não tem muita coisa a ver, mas eu gosto bastante da área de investimentos. E o livro que eu li aqui, ó, foi o primeiro, O Jeito Peter Lynch de Investir. Esse livro aqui ele é muito bacana, porque ele diz o seguinte: qualquer um pode ser um investidor. Peter Lynch é o investidor de fundos número 1 dos Estados Unidos. E no livro ele mesmo conta que em uma conversa com a mulher dele de uma determinada loja, de um determinado produto, ele encontrou uma empresa que valia a pena ser investida e lucrou muito com isso. Então o investimento ele está onde você menos espera. Basta você estar atento e com olhos de mercado. Segundo livro aqui, O Investidor Inteligente. Olha, eu confesso que eu não li ele inteiro, porque quando chegou mais ou menos aqui na página, ó, até marquei. Quando chegou aqui na página 76, eu comecei a ver gráficos e não sei o que lá, e Warren Buffett falando, e eu fiquei pensando, né? Será que eu sou um investidor burro? Tem até o marca-página aqui do Bradesco, da época que eu trabalhava no Bradesco. Bacana. Página 76. Parei de ler o livro achando que eu era um investidor burro. Mas vale a pena, eu vou lê-lo. Rápido e devagar. Esse livro aqui ele é muito bom. Ele fala sobre duas formas de pensar. E não necessariamente a pessoa vai pensar somente com uma forma, rápida ou devagar. Mas ele fala que nós conseguimos pensar das duas maneiras. Enquanto o pensamento rápido é aquele conhecimento das emoções, o empírico, o pensamento devagar é aquele pensamento mais racional. E nós devemos saber dosar bem entre um e outro para não tomar piores decisões, mas as melhores. E para a gente que é cristão, né? Uma coisa muito boa que a gente tem é o Espírito Santo que está dentro de nós. Porque o Espírito Santo, ele nos direciona em muitas áreas da nossa vida. Vai por aqui, não segue por esse caminho. Se você fizesse assim, o que aconteceria? Bom, pelo menos comigo é assim. O Espírito Santo, para mim, é um modo de pensar assim, menos emocional, mais racional, mais com a postura do reino, né? Eu associei muito isso nessa leitura aqui e vale a pena você ler esse livro também. Quarto livro, uma das minhas leituras mais recentes, best-seller. Agora é um best-seller, né? Ganhe o mundo sem perder a sua alma. O que eu acho bacana é que Thiago Brunet mesmo fala, né? Que todo o ensinamento que ele colocou nesse livro aqui veio da Bíblia. Ele só pegou, compilou, mastigou, digeriu, colocou aqui para facilitar a leitura. É uma leitura muito fácil, uma leitura muito bacana. Eu li rápido. Eu li em 15 dias, para quem não lia nada, eu li esse livro em 15 dias e aprendi muita coisa. Principalmente na questão de o dinheiro não pode determinar se eu vou fazer ou não alguma coisa, porque nós devemos primeiramente o quê? Agir pela fé. E Deus ele proporciona o caminho exato para você seguir. E eu ficava muito pensando em dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Se eu não tenho, eu não faço. E quando a gente entende que agir pela fé também significa, mesmo não tendo dinheiro, a gente fazer porque Deus vai providenciar o recurso, a gente vive melhor. Teve um dia que eu parei, tinha acabado de sair do trabalho. Parei na rua e fiquei pensando, né? Deus, tá tão ruim minha situação financeira. O que eu vou fazer? Porque se continuar assim, eu não vou conseguir executar aquele plano.
eu não vou conseguir cuidar melhor da minha casa, dos meus filhos. E Deus só me trouxe a reflexão de que eu não preciso me preocupar com grana, porque Ele providencia tudo. Tanto que é bom você viver na providência de Deus. Quando você menos espera, chega aquela provisão que você precisava. E isso é muito bacana. Ser cuidado por Deus é a melhor coisa do mundo. E de lá para cá eu parei de me preocupar com dinheiro. Quando Deus pede para fazer alguma coisa, a última coisa que eu vou olhar é saldo da conta bancária. Só vou lá e faço, né? Muitas vezes nem preciso de usar dinheiro. É com tudo que eu já tenho em casa. Olha esse cenário. Eu comecei falando aqui no vídeo desse cenário. Eu não precisei comprar nada. As prateleiras eu já tinha. Essa luminária aqui meu sogro fez. Eu só mesmo parafusei, peguei a decoração que já tinha em casa e coloquei aqui. E ficou bom, né? Ficou muito bom. Deus é bom em tudo que Ele faz. Ele nos direciona. Um agradecimento aqui para minha esposa Milena, que ela que decorou. Essa parte é com ela. Quinto livro, Mais Esperto que o Diabo. A primeira vez que eu li esse livro aqui, eu realmente viajei. Muitas vezes eu nem entendi o que o Napoleon Hill estava falando. Mas depois eu relia e muita coisa que está aqui realmente faz sentido, tá? Vale a pena a leitura. Ele basicamente ensina que quais são as técnicas que o diabo usa para poder nos afastar de Deus e do propósito. Quando você entende quais são as técnicas que ele utiliza, você fica mais esperto que ele e não cai nessa cilada que ele está te colocando. Esse aqui foi o primeiro livro cristão que eu já li na minha vida. Esse livro eu ganhei da minha esposa. E ele veio num momento assim, muito a calhar na minha vida. Porque era aquela época que eu não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, tinha aquela ambição de querer, de ser grande. E eu não entendi por que que até aquele momento, isso era 2021, eu tinha uns 23 anos, 24 anos, por que eu nunca tinha sido ninguém? Os pensamentos de ambição de um jovem sem perspectiva, né? Sem planejamento. E esse livro aqui fala muito de ser enraizado em Deus, porque Deus ele vai criando raízes em você desde o princípio. Ele vai criando raízes em você para que quando você cresça de forma consistente, firme, principalmente na palavra e em quem Ele é. Enraizado é um livro muito bom, vale a pena você ler. E por último, mas não menos importante, tem esse livro aqui. O melhor livro que eu já li na minha vida, sem brincadeira. John Bunyan, O Peregrino. Ele começa contando a história, falando que foi um sonho que ele teve. Eu pesquisei, tá, no ChatGPT, e fala que não foi bem um sonho não, que ele foi escrevendo isso enquanto estava preso. Mas eu acho que teve sim um fundamento de sonho, porque Deus fala muito comigo através de sonhos. E quando eu vi que esse livro aqui foi escrito através de um sonho que ele teve, eu fiz questão de ler. Ele conta a história de cristão que vai em busca da terra prometida, em busca da glória de Deus, da presença de Deus, do lugar onde Deus mora. E é para lá que eu vou, é para lá que eu estou indo. Esse livro aqui conta todos os percalços que um cristão naturalmente tem durante a sua caminhada. A inconstância, a inércia, a preguiça, os pecados que estão a nos rondar, o desvio do caminho, tudo isso, esse livro aqui aborda de uma forma assim muito imaginativa. Ele te faz refletir. Eu marquei muitas coisas nesse livro. E uma das coisas que eu marquei aqui, ó, o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor leva o homem a praticar a vontade de Deus. Cara, muito bom mesmo. A visão e a percepção das coisas o fazem sentir tristeza e vergonha do pecado. Esses são alguns dos livros que eu já li, que eu recomendo muito a leitura. E com certeza tem mais livros que eu quero ler, que eu vou trazer aqui para vocês no canal. Mas se você ler qualquer um desses aqui, pode ter certeza que a sua mente vai mudar. Já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso, quem precisa saber dessas leituras e quão transformadoras elas são. E segue me acompanhando aqui, porque eu estou postando short, estou postando os vídeos, tenho minha página no Instagram, tenho minha página no TikTok, então se quiser conversar, falar comigo, estou à disposição.